controlar a sua mente para conseguir seguir uma dieta. Esse que é o tema da nossa live de hoje. Então, como controlar a sua mente para conseguir seguir uma dieta. Então vamos lá, lembrando que nós estamos aqui na minissérie da impulsividade à liberdade, e aqui essa é a 5ª live de 6 lives. Eu tô muito feliz com esse conteúdo assim que eu venho entregando, não pelo conteúdo em si, mas com esse retorno, né, das lives, com a interação de vocês, com as dúvidas que vocês vêm colocando com relação a esses conteúdos que eu venho colocando aqui. Então eu tô muito alegre no meu coração de ter voltado a servir, né, nesse formato de lives, de ter voltado a contribuir nesse sentido. Eu me sinto muito viva, né, quando eu faço isso. Então, eu tô muito feliz e eu já fiz, né, a minissérie de 6 lives para eu ter aqui o compromisso de eu vir aqui e falar e gerar um conteúdo, tanto que tem um grupo no WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, eu sempre contribuo com algum material complementar lá no grupo do WhatsApp, algum exercício para você fazer, para você colocar aí em prática, né? Então tô realmente muito feliz, né? Quando acabar semana que vem a 6ª live, vão ter novidades, vão vir mais coisa boa, mas não pretendo e não quero parar de fazer live, né? E aí o tema aqui da nossa live de hoje é então como controlar a sua mente para conseguir seguir, né, a dieta. Então, assim, hoje, na hora do almoço, na hora que eu desci, na verdade eu tava descendo para fazer o almoço e fui fazer, né, o meu exercício, eu tava pensando muito sobre as questões dos porquês. Lá na primeira live, lá no primeiro exercício, né, eu falo bastante dessa questão do porquê. Todas as coisas que você deseja alcançar na sua vida, é muito importante que você saiba o porquê. E posso te dizer algo: todas as coisas que você se arrepende de ter feito, ou aquelas coisas que não deram tão certo na sua vida, você tomou a decisão sem saber exatamente por que você estava tomando aquela decisão. Então, é muito importante, eu falei sobre isso lá na primeira live, né? Eu falei sobre a importância do porquê lá na primeira live. Então, é muito importante quando você vai decidir emagrecer, você saber de fato por que você tá desejando isso, por que você quer emagrecer. E aí hoje, quando eu tava descendo, né, para fazer o meu exercício, eu fiz, né, compartilhei um pouquinho, né, que esse mês de junho eu fiz assim 30 dias bem focado. Eu fiz 30 dias de uma Letícia, né, é a Letícia Forte, Educando Sem Drama. Eu fiz 30 dias assim, onde eu estipulei, né, quantas exceções eu ia abrir, quantos dias de doce eu ia comer, quantos dias de atividade física eu ia fazer. Então eu decidi isso assim de uma forma bem específica assim, né? E aí foi um processo que eu passei durante esses 30 dias muito bacana, né? Porque lá na live, o essencial que você precisa para emagrecer, eu comentei sobre isso, a importância de que você precisa entender os seus padrões, entender o que faz você buscar comida, que o seu querer emagrecer é somente 5%. E o que de fato faz você buscar comida exageradamente é o que está nos seus 95% inconsciente. Eu sempre dou o exemplo, né? Imagina só que você está na calçada de uma casa, você enxerga o muro, você enxerga o portão, mas você não enxerga a casa. Então, o nosso consciente é como se fosse a calçada, o portão e o muro. E o nosso inconsciente? O nosso inconsciente é a casa inteira. A gente só vai conseguir alterar o que está dentro da casa se a gente conseguir abrir o portão. E para você conseguir mudar algum comportamento que você tenha, a gente precisa acessar as informações que estão no seu inconsciente. Então, o fato de você não conseguir abrir mão do doce, o fato de você sempre querer
comer alguma gordice à noite, o fato de você não conseguir abrir mão da sobremesa, por exemplo, tudo isso está relacionado com algo que não está no seu 5% inconsciente, ou seja, não está na calçada do lado de fora da casa, está nos 95% inconsciente, que está lá aí, né, dentro da sua casa. Então, assim, e aí hoje na hora que eu tava descendo, né, pra fazer o meu almoço, eu tava pensando justamente sobre isso, né, por que eu decidi, apesar de já ter uma certa disciplina, apesar de já me exercitar, de já ser uma pessoa que, né, tem uma alimentação limpa, né, e aí eu tava lá no dia 1º de junho eu fiz, né, eu respondi os meus porquês, porque que eu ia me dedicar durante aquele mês de junho, né. E aí me relacionei com todas aquelas respostas que vieram do meu porquê. E aí eu lembrei de um curso que eu fiz, nossa, acho que uns 3 anos atrás, que é o CMA, que é o Corpo, Mente e Alma, né? Então, assim, quando a gente fala que quer emagrecer por conta da roupa que quer usar, e não tem nada de errado de forma alguma com isso, ou porque eu quero, por exemplo, ir pra praia e ficar mais à vontade, ou porque eu quero me sentir bem, a gente tá falando ainda da questão física, né? Nós estamos falando do corpo, e essa é a primeira camada, e é aquela camada que a gente vê, é a camada que a gente enxerga. A segunda camada é a nossa mente, né? Quando eu tô fazendo exercício, tem muitos momentos que assim, eu tô com dor, eu quero parar de fazer. E aí dentro, né, de uma mentoria, não sei se em qual das aulas ou quais das mentorias que foram, não sei se a Lê estava dentro, né, dessa aula, mas a professora, nossa mentora, né, ela falou assim, o nosso corpo, ele tem que servir a nossa alma. O nosso corpo, ele tem que servir a nossa alma. E para mim, essa questão do corpo em si está muito relacionado com a questão da minha espiritualidade, o quanto eu estou, né, conectada com Deus, o quanto eu estou centrada, né, o quanto eu estou bem dentro de mim, o quanto eu estou bem com toda a minha história. Porque esses desconfortos que fazem muitas vezes a gente buscar a comida exageradamente, né? E aí, durante, né, enquanto eu tô ali fazendo um exercício, muitas vezes eu repito esse mantra para mim. Eu falo, né? O meu corpo, ele serve a minha alma. Por quê? Porque, literalmente, para ter uma alma forte, a gente precisa ter um corpo forte. E aí me veio o seguinte insight, eu falei, tá aí, o que existe, né? Entre o nosso corpo e a nossa alma, segunda parte, vamos falar assim, né? Que é a nossa mente. Então, o que você precisa fazer para você conseguir emagrecer, que vai te trazer o resultado, é a primeira camada, muito importante, é 20%, né? É a dieta que você vai fazer, o exercício que você vai fazer, é a combinação que você vai fazer dos alimentos, enfim, tudo isso é extremamente, se você for fazer algum procedimento estético, tudo isso é extremamente importante, isso é 20%. E aí, 80% que é o que tá lá, né, no nosso inconsciente e tá relacionado o quê? A nossa mente. Então, é o quê? A forma como eu penso, as experiências que a gente teve, a forma como eu encaro a vida. E tudo isso vai desencadear as nossas emoções, que vão fazer com que eu busque a comida. O que isso impacta, né, na forma como eu penso e na forma como eu faço as escolhas? Conforme os desconfortos que você tem com relação, os desgostos que você tem da vida, as coisas que você não concorda, né, aquelas coisas que você olha que te traz uma mágoa, uma chateação, até mesmo uma raiva, tudo isso faz com que você busque a comida. Por quê? Porque tudo isso está registrado internamente, te gera um desconforto. Esse desconforto te gera uma emoção. Essa emoção vai fazer com que você busque uma compensação. E essa compensação, ela vai vir ali através de algum vício. Eu não vou entrar nos outros, porque, né, a minha área é emagrecimento e saúde. Faz com que a gente busque a comida exageradamente. Todas as vezes que eu engordei na minha vida, todas as vezes que eu emagreci, eu tinha um motivo para eu conseguir emagrecer, mas todas as vezes que eu engordei, eu estava passando por algum desconforto, eu estava passando por algo ruim, eu estava passando por algo que me trazia uma dor. E é o que? A gente vai buscar comida, por quê? Porque nós estamos programados
Diante de um desconforto, eu vou buscar um prazer. Então, assim, se você sabe o que você tem que fazer, né? Você precisa aprender a controlar a sua mente. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque quando você controla a sua mente, você consegue gerenciar as suas emoções. É o primeiro passo, é o pensamento que precede o sentimento. Então, tudo aquilo que está na minha mente vai fazer com que eu consiga ser consistente ou não. Vai fazer com que eu consiga, mesmo quando eu não quero fazer algo, eu fazer ou não. Vai fazer com que eu comece algo e conclua ou não. Então, é muito importante, e eu falei sobre isso, acho que foi na quarta, por isso que é muito importante, né? E aqui eu estou falando, né? Não são lives avulsas, né? É uma série de 6 lives, por quê? Porque tem literalmente uma continuação. A gente entender o qual é, né, a formação, o que tem na minha mente, o que faz com que eu faça com que eu busque a comida, porque está tudo registrado, tudo que você passou e que você viveu da gravidez, né, no momento que você estava, né, na barriga da sua mãe, da gravidez da sua mãe, até hoje está sendo registrado. Ah, Nani, mas eu não lembro. Mas esses registros, eles existem. E aí tem muitas pessoas que elas falam assim para mim, ai, Nani, mas até os meus 20 e poucos anos estava tudo bem. Nossa, mas eu acho que não tem a ver com a minha infância. Parece que foi alguma coisa depois que eu casei ou depois que eu fui mãe. E eu vou falar algo para você, que isso foi desencadeado nessa fase da sua vida. Mas isso já estava programado desde lá da sua infância, principalmente, né? Trago bastante aqui a questão dos 0 aos 7 anos de idade, que é quando a gente tá ali formando a nossa visão de mundo, tá formando a forma como a gente vê, né, o mundo. Então, é muito importante a gente estar aberto para olhar para isso. Por quê? Porque quando eu olho somente para a estratégia, eu vou falar uma coisa para você. A chance de você perder dinheiro atrás de dinheiro é muito grande, porque isso não sustenta uma mudança de verdade. Então, olhar para sua mente é entender, né? É igual assim, trazendo o exemplo de uma casa de novo. Um cômodo só, ele forma uma casa? Não, mas ele é importante. Então, numa casa vai ter quarto, vai ter cozinha, sala, vai ter corredor, vai ter garagem, vai ter tudo. Tudo isso vai formar o quê? Todos os cômodos formam uma casa. Nenhum é mais importante que o outro. Mas, para se formar uma casa, precisa aí, né, de no mínimo 2 ou 3 cômodos, enfim. Dentro da forma como a gente pensa para se comportar, na forma como a gente, da nossa mentalidade, como a gente escolhe para comer um determinado alimento, é exatamente dessa forma. Então, é um conjunto que vai fazer com que você escolha um determinado alimento, com que você tenha mais facilidade para fazer algumas coisas e mais dificuldade de fazer outras coisas. Porém, isso já está previamente estabelecido desde lá da sua infância. Ah, Nani, então você está falando que eu estou predestinada para ser gordinha, para não conseguir emagrecer? Pode ser que sim. Quando, por exemplo, na live passada eu falei que uma das funções da gordura é proteção. Então, uma criança que ela sofreu ali a exposição e ela precisou se proteger e ela foi buscar na comida um recurso, sim, inconscientemente essa pessoa, ela está programada, ela está predestinada a ser gordinha. E aí ela chega na fase adulta, ela não consegue se controlar. Ela chega na fase adulta, ela não consegue seguir uma dieta. Ela chega na fase adulta, ela não consegue ter consistência em fazer atividade física. Por quê? Porque a gordura está exercendo uma função muito mais importante. O querer emagrecer é somente 5%. E além de ser um pequeno percentual, o que acontece? A pessoa que quer, né, emagrecer e ela tem, né, isso previamente programado dentro dela, que a gordura ela tem a função, né, de proteção,
se ela emagrece, para o nosso inconsciente é como se ela tivesse correndo risco de vida. E uma das coisas, né, que o nosso cérebro tem como função é literalmente nos manter vivo. Por quê? Por uma questão de sobrevivência da espécie. Então, ao longo, né, da evolução da espécie, vários mecanismos foram instalados em nós para que não findasse a espécie. E entre eles a sobrevivência. Então, o que acontece? Quando você começa a se comportar de forma diferente daquela que você está acostumado, você começa a sofrer um risco. Qual que é a informação que o seu corpo recebe? Opa, alguma coisa aqui não tá legal. E aí o seu corpo ele começa a reagir para que você não emagreça. E aí vem o impulso. Por quê? Porque o impulso, ele corresponde a 95% da força que você tem. É um impulso. Você não pensa, na verdade, pensa para fazer. Porém, enquanto você não tiver autoconsciência do que te faz buscar comida para conseguir emagrecer, o que vai acontecer? Você sempre vai acabar cedendo por impulso. Então, eu preciso controlar a minha mente. E sim, o seu corpo, ele precisa ser escravo da sua mente e não o seu corpo, e não a sua mente ceder ao seu corpo. O seu corpo, ele só tá aqui, ele tem que obedecer à sua mente. Por isso que fala, você tem que ter uma mente forte? Tem que ter uma mente forte, né? O que eu faço para ter uma mente forte? Para conseguir seguir a dieta? Primeiro, você precisa entender o que te motiva a buscar comida. Você precisa saber o que de fato está registrado aí no seu inconsciente que faz com que a vontade de comer seja maior do que a vontade de você conseguir emagrecer. Então, o que é que você está buscando compensar? Tudo isso está formando a sua mentalidade e a sua mentalidade você está reproduzindo no seu comportamento. O que acontece? Repetir esse comportamento de comer um doce depois do almoço. Vou trazer um exemplo meu aqui. Eu estava há pouco tempo atrás me acostumando, eu estava criando o hábito de não fazer janta, de não fazer uma janta saudável. E aí o que eu comia? Ou eu comia qualquer coisa, ou eu não comia. Tá errado, né? Para aquilo que eu acredito, não. A gente não precisa fazer uma super janta, mas eu tenho que fazer ali, né, uma janta minimamente saudável, ou que seja ali um lanchinho que tem um verdinho, enfim. Só que o que acontece? Eu entrei nesse ciclo do que, tô trabalhando até muito tarde, tô atendendo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e aí na hora que eu descia, né, eu trabalho em casa, então na hora que eu descia, eu sentava no sofá, na hora que eu sentava no sofá eu não queria pensar em mais nada, e aí o que eu fazia? Ou eu comia qualquer coisa, ou então eu não comia. Isso foi virando um ciclo, e eu falei, isso aqui eu estou pecando. Então quando eu me dei conta, né? O que eu fiz? Eu fiz uma projeção. Bom, eu tô assim faz tanto tempo. Se eu continuar assim, como que eu vou estar daqui 6 meses? Como que eu vou estar daqui 1 ano? Não. E aí o que eu fiz? Eu comecei a construir uma mentalidade que vai me ajudar a ter essa consistência. E aí o que eu fiz? Entre outras coisas, esse mês de junho eu decidi. Eu falei, não, eu vou fazer uma alimentação mais regrada. Por quê? Porque isso é o que tem que ser feito. Né? Ter uma janta saudável é o que precisa ser feito. Mas se eu não tenho essa autopercepção, se eu não paro para pensar, por quê? Porque eu tava perdendo para preguiça. Eu tava muito acomodada, eu tava muito numa zona de conforto. Então, eu deitava e falava assim, tô cansada demais. Tá, você tá cansado demais, mas você não vai perder, né, uma noite inteira fazendo isso. É rapidinho, você vai perder, sei lá, você vai investir, né? Porque ao fazer isso, eu tô cuidando da minha saúde, né? Você vai investir, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, o que vale mais a pena? Então é o quê? É buscando esses recursos, buscando isso que faz com que a gente consiga ativar alguns botões para fazer aquilo que precisa ser feito. Então a mentalidade, ela é o quê? Ela é a soma de tudo que você já viveu, das experiências que você já viveu e daquilo que passaram para você com relação à alimentação
e também das experiências que você viveu. Quantas vezes que você não foi recompensada, por exemplo, porque você foi bem na escola, você foi recompensada com um sorvete, por exemplo. Naquele momento, você estava dando um significado para a comida. E aí a gente vai fazendo o quê? Nosso cérebro, ele é uma máquina perfeita, mas uma das funções dele é poupar energia. Ele não é preguiçoso, mas uma das funções do nosso cérebro é poupar energia. Então o que que acontece? Para poupar energia, ele vai fazendo associações o tempo todo e a gente vai dando significado. Como que o nosso cérebro vai fazendo associações? Através dos nossos 5 sentidos, ele recebe a informação. Então, o que que acontece? Quando você era criança lá, por exemplo, né? E aí você ia bem na escola e aí você era recompensado lá pelos seus pais com um sorvete, por exemplo. Naquele momento você está formando a sua mentalidade. Qual que é a mentalidade que você está formando? Doce é recompensa. Descanso tem a ver com comida gostosa. E aí chega, por exemplo, o final de semana, é uma dificuldade lascada para fazer uma alimentação saudável. Por quê? Porque quais foram as associações que foram feitas? E aí a gente precisa o quê? Entender tudo isso para quê? Para dar um novo significado. A gente não consegue mudar um comportamento de forma... A gente consegue mudar o comportamento de forma temporária, mas aí é o que entra no efeito sanfona. Mas de uma forma permanente, né? A gente precisa o quê? Entender qual que é o padrão que eu estou vivendo. Então, o que eu penso que faz com que eu haja daquela determinada forma? E a forma como eu penso, muitas vezes, não fui eu que criei. Criaram em cima de nós. Como assim, Nani? Nossa consciência pessoal é tudo aquilo que eu acredito, é tudo aquilo que eu penso, é como eu vejo o mundo, mas nenhuma consciência pessoal ela é formada sozinha. Então, como que a nossa consciência pessoal ela é formada? Através da nossa consciência familiar, que é o quê? As pessoas que viveram com a gente, principalmente do 0 aos 7 anos de idade. Então, o que você ouvia com relação à alimentação, né? Quais foram as experiências que você viveu com relação à alimentação? O que você viu as pessoas fazendo com relação à alimentação? Tudo isso hoje impacta e influencia nas suas escolhas. Então, é muito importante a gente conseguir olhar para isso, para que a gente consiga fazer escolhas diferentes. Porque enquanto você não tiver consciência do que faz você se comportar, da forma como você se comporta, você não vai conseguir mudar o comportamento de forma para sempre. Você não vai conseguir mudar de forma para sempre. Você pode mudar, que é o que acontece na maioria das vezes. Aí faço uma dieta. Difícil pra caramba, não consigo. Chega na quinta-feira, eu já não tô mais dando conta daquilo. Mas por quê? Porque você não entende qual que é o padrão de fato que tá fazendo você buscar comida. Então, e a gente vai sofrer uma influência. Vou compartilhar aqui o caso, por exemplo, de uma cliente minha, né? Ela já não tem a mãe, né? A mãe dela já faleceu. E aí, olha só que interessante, ela comentando, né, durante a sessão, que ela falava assim, nossa, mas a minha mãe gostava tanto de comer, nossa, mas a minha mãe, e ela estava no processo de emagrecimento comigo, nossa, mas a minha mãe gostava tanto de comer, ela comenta com os irmãos dela, assim, e aí a mãe dela teve um câncer, não lembro exatamente do que, mas a mãe dela teve um câncer. E aí, no final da vida dela, a mãe dela não podia mais comer. A mãe dela começou, não lembro exatamente o que foi, mas a mãe dela ela não podia mais comer. E aí, ficou muito imprintado nela o quê? Nossa, a minha mãe, ela morreu não podendo fazer aquilo que ela tanto gostava, que era comer. Quando ela quer fazer dieta, quando ela quer emagrecer, o que ela precisa fazer? Naturalmente, a gente não pode comer à vontade tudo que quer, na hora que quer, na quantidade que quer. Quando a gente quer emagrecer, a gente precisa ter essa regra, regular a quantidade, tudo isso precisa ser trabalhado. Porém, o que tá lá no inconsciente dela? Nossa, a minha mãe
ela não pôde comer o que ela queria, o que ela mais gostava de fazer. Quando ela chegou no fim da vida, ela não podia fazer, que era comer. Qual que é o conflito aqui? Então perceba que aqui existe uma mulher que ela quer emagrecer. Deixa eu pegar uma caneta. Então aqui existe uma mulher que ela quer emagrecer. Porém aqui existe um registro de que a mãe dela, o que ela mais gostava de fazer, que era comer, no final da vida dela, ela não pôde fazer. Quando ela vai fazer uma dieta, ela está o quê? Entrando nesse conflito entre o que ela precisa fazer para emagrecer e o sofrimento que a mãe dela passou pelo fato do final da vida dela, da mãe dela, ela não poder comer. Dani, como que uma coisa influencia na outra? Influencia porque, primeiro, é esse elo, esse vínculo que a gente vai ter com os nossos pais. E a gente vai fazer, mesmo inconscientemente, muitas coisas e sem perceber para agradá-los ou para não desagradá-los. Então, essa mãe que ela gostava de comer, o que automaticamente ela fazia? Ela fazia muita comida, muita variedade e muita fartura para que os filhos dela se sentissem felizes, para que os filhos dela se sentissem amados. O que acontece hoje quando ela quer tentar emagrecer? Inconscientemente, quando ela não está comendo, ela pode comer. Percebe que ela hoje, como uma mulher adulta, ela quer emagrecer, mas ela pode comer. Se ela não comer, como ela se sente? Ela sente que ela está traindo a mãe dela. Ela sente que ela está desagradando a mãe dela. E vem um pensamento muito assim, que inclusive ela compartilhou, que ela fala com o irmão dela que também quer emagrecer, que é o seguinte: a gente tá aqui tentando emagrecer, olha lá, a mãe morreu no final da vida, não pode nem comer o que ela podia. Isso é o quê? Entra num processo de você não se permitir emagrecer. E aí você vai, porque o querer, né? Na hora que você põe a roupa, na hora que você vai lá, que você não tá servindo nas roupas, que você vai no médico, o médico briga com você porque você tem que emagrecer. Enfim, você fala, não, eu quero emagrecer, não, eu preciso emagrecer. Mas aí, olha a força. Os nossos pais, eles são o que a gente tem de maior na vida. Não importa como foi o seu relacionamento com o seu pai, mas os nossos pais, eles são maiores, eles são grandes, eles são referências pra gente. E aí, como que ela vai desagradá-la, a mãe dela, ainda que inconscientemente, sem comer o que a mãe dela fazia? Quando ela hoje pode comer, mas ela sente que ela está desagradando a mãe dela se ela não comer. Então a gente precisa estar atento para tudo isso. Por quê? Porque tudo isso, só o querer não é o suficiente para você conseguir emagrecer. É importante que você entenda o que de fato faz você buscar a comida. Porque não é só foco que você precisa, não é só força de vontade. Por quê? Porque a força de vontade, ela tem fim. E como que eu faço para minha força de vontade não acabar? E eu escuto, né? Nossa, Nani, mas você tem uma baita de uma força de vontade. Não é força de vontade. Eu me programei para ter esse estilo de alimentação. Eu me programei para ter essa rotina de atividade física. Eu me programei para beber essa quantidade de água. Eu me programei para tudo isso, porque nem sempre foi assim. Mas como que eu me programo? Primeiro eu entendo qual que é o programa que está instalado dentro de mim. Então, quais são as minhas travas, os meus bloqueios, quais são as dinâmicas ocultas que fazem eu buscar comida, quais são essas motivações, porque existe uma motivação interna que faz com que você busque a comida. Então, qual é? Eu não sei qual é a sua, mas se você deseja emagrecer, é muito importante que a gente descubra. Por quê? Porque ao descobrir quais são, né, essas travas, esses bloqueios, essas dinâmicas, você vai o quê? Se tornando cada vez mais consciente. Quando eu me torno consciente para algo, eu tenho mais o poder de escolha. Eu estou mais livre para escolher, né? E eu falo muito isso porque vão ter muitos momentos, muitos não, né? Mas vão ter alguns momentos, até foi, acho que sábado retrasado, né? Eu tenho um grupo com as meninas, né?
E o McDonald's para mim, já falei isso aqui, ele é algo que me traz muitas memórias afetivas, porque o McDonald's era um lugar que os meus pais levavam muito, eu e os meus irmãos, né, para comer. Então até hoje o McDonald's ele me remete muito a esses momentos, momentos que eu me senti amada, momentos que eu me senti pertencente, momentos de alegria, de felicidade. Eu tenho muitas memórias, né? E aí, então tem um momento certo, porém eu comunico para mim. Eu comunico, né? Porque para essas memórias, o que acontece? Todas essas memórias, elas estão, né, dentro da gente e a gente ainda tem uma criança interna que muitas vezes está aí conduzindo as suas decisões. Então, quando essa minha cliente, por exemplo, ela come para não desagradar a mãe, quem está conduzindo, quem está escolhendo por ela é a criança dela, que são nada mais são do que as memórias, as experiências que ela viveu. E eu tenho também a minha criança e tenho as minhas memórias também. Qual que é a diferença? A diferença é que eu comunico isso, eu falo isso. Então, eu fui lá, né? Eu adotei já a minha criança, então tem alguns momentos que eu faço isso de forma consciente. Então, depois que eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu posso escolher fazer o que eu quiser. E eu escolhi ir lá e dar esse agrado para minha criança. Faz 11 anos que meu pai faleceu, eu falei, vamos lá, vamos dar esse mimo para ela. E aí fui lá, fomos, né? Como comprei o McDonald's, eu fiz aquilo com qualidade de presença, eu fiz aquilo de forma consciente. Eu vou falar para você, eu não vou engordar por conta disso. Primeiro, porque eu fiz sem culpa. Primeiro, porque eu fiz sem culpa. Segundo, porque eu fiz de forma consciente. E terceiro, porque é uma exceção, não é a regra. O simples fato de saber por que está fazendo aquilo e estar bem resolvida com aquela escolha, com aquela decisão, o seu organismo, ele já vai receber aquele alimento de uma forma diferente, porque não existe atenção. O nosso corpo não vai produzir a mesma quantidade de cortisol quando você está relaxado de quando você está tenso. A culpa gera tensão. Então eu fiz isso de uma forma bem resolvida e falei assim, não, hoje eu vou lá e eu vou fazer isso e tá tudo bem com isso. E aí eu não tenho a tensão. Então esse é o primeiro aspecto. É diferente de quando eu quero emagrecer, mas eu não consigo parar de comer e eu não sei o que eu tenho que fazer para me alimentar de forma diferente. Vai vir a culpa e vai vir a culpa mesmo. Porém, é importante que você entenda por quê. Por que eu como quando eu como uma gordice, eu como sem culpa? Porque eu estou fazendo aquilo de forma consciente. O segundo ponto é que não é frequente, né? Não vou comer esse Mac para agradar a minha criança, porque os adultos são responsáveis, né? Quem de fato tá com o adulto, né, conduzindo aí a sua vida, vai fazer isso de uma forma responsável. O que é fazer isso de uma forma responsável? É fazer isso como uma exceção e não como uma regra. Mas se eu nem sei o que me motiva a buscar aquela comida, como é que eu vou conseguir tá nesse controle? Como que eu vou conseguir tomar essa decisão de fato? Então, é muito importante que a gente olhe, por quê? Porque tudo isso está formando a sua mentalidade. Está formando a forma como você pensa. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Se tiver, coloca aqui embaixo. E aí, a forma como você pensa é o quê? São as justificativas que você usa para você comer aquilo que você come. Então, por exemplo, no caso dessa minha cliente, eu quero muito emagrecer. Aí vai lá, vai no nutricionista, vai no procedimento, paga procedimento estético, vai na academia, se inscreve, e aí ela chega e tá com vontade de comer um doce, e aí ela vai e passa na padaria. Então ela vai lá e faz um bolo, sei lá. O que ela pensa nesse momento? A minha mãe morreu sem poder comer aquilo que ela queria, e eu tô aqui com essa besteira de querer emagrecer. Mentalidade. Se ela não entende quais são as justificativas que ela tá usando para querer emagrecer, ela nunca vai estar no controle da vida dela. Então, a sua mentalidade, ela tem que ser assim, ela tem que ser hackeada. A gente tem que entender, porque existe um diálogo. Antes de você tomar a decisão, existe um diálogo. Aconteceu algo, você pensou, você perguntou, você questionou, você justificou porque você estava comendo, e a partir do momento que você justificou porque você estava comendo,
Você repete aquilo várias vezes e a partir do momento que você repete várias vezes, isso se torna o seu hábito, né? Um comportamento repetido várias vezes é um hábito. E o que é um pensamento se não um hábito sutil? Um pensamento é um hábito sutil. Então, essa justificativa que você usa para você conseguir emagrecer é a sua mentalidade. E quando você pensa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? Ah, mas a minha mãe faleceu sem poder comer as coisas que ela tanto gostava, né? Que emoção que isso gera? Que é uma postura assim, é um certo vitimismo, né? Para justificar o porquê que aquilo tá sendo feito, junto com uma autopena, né? Enfim. Mas a gente precisa entender tudo isso para ressignificar tudo isso, para mudar tudo isso. Por quê? Porque essas memórias, essas justificativas, elas não vão te levar ao resultado que você deseja. Elas vão te manter sofrendo. E no fundo, né, do coração aí dos seus pais, o que eles mais querem é que você seja feliz. E muito mais feliz você vai ser se você tiver a disciplina de se alimentar bem e se sentir bem com você todos os dias do que aquela alegria momentânea de ir lá e comer um determinado alimento, aquele prazer momentâneo, que daqui a pouco vai bater essa vontade de novo, que daqui a pouco, se você ceder, vai bater essa vontade de novo, que daqui a pouco, se você ceder, vai bater essa vontade de novo. Então, tudo isso tá o quê? Tá formando a nossa mentalidade. O que você tem que fazer? Você tem que entender quais que são, né, os seus padrões, o que passa aí na sua mentalidade que faz com que você busque a comida exageradamente, né? E te impeça aí. Então, eu sempre falo que assim, o problema não é comer. O problema é quando a gente não tem consciência do porquê a gente está comendo. O problema é quando a gente não sabe o que me leva à comida. O problema é quando aquilo é mais forte do que a gente. Então, esse é um passo, assim, fundamental. Mentalidade. Então, assim, eu preciso entender, né, hackear minha mentalidade para que eu consiga ter esse autocontrole. Tudo existe uma nova forma de ser feito. Tudo. Absolutamente tudo existe uma forma diferente de ser feito. Se você ainda não conseguiu, não tem nada de errado com você. Você só não descobriu qual é a forma nova de ser feita, a forma diferente de ser feita. E aí é para isso que tem aqui profissionais como eu, que sou mentora, né, de emagrecimento e vida saudável. Para quê? Para a gente conseguir trilhar um caminho diferente, para a gente conseguir trilhar um caminho que vai te levar aí ao resultado que você quer, que vai fazer que vai te proporcionar alegria, que vai te proporcionar felicidade constante e não momentânea, que é o que acontece com a comida. Estamos chegando ao fim aqui, Rosana, Tassiana, a Mone também, sejam todas muito bem-vindas, tá? E eu quero agradecer aqui, então, se o que eu falei nessa live, né, se o conteúdo que eu trouxe aqui fez sentido para você, se você gostou, pega esse aviãozinho que tá aqui no cantinho, encaminha ele para uma amiga ou para duas amigas, que às vezes é um conteúdo que ela tá precisando, é um conteúdo que vai ajudar ela aí a dar o seu próximo passo, né, no seu processo de emagrecimento, ou então, né, aumentar essa disciplina, enfim. Então pega esse aviãozinho e encaminha para uma amiga. Temos o nosso grupo no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp eu compartilho um material complementar com algum exercício relacionado ao tema aqui da live, para você conseguir ser constante, para você conseguir aí aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo que eu trago aqui na live para vocês. Então essa é a live 5 de 6 lives, né? Na semana que vem a gente tem mais. Então é isso, conteúdo entregue, muita gratidão. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo que você não tenha ficado claro ou que você queira confirmar, né? Às vezes vem, né? Nani, aconteceu isso tá relacionado com aquilo que você falou na live? Então manda, tá? Manda um direct. Se você tiver meu WhatsApp, pode mandar no meu WhatsApp também, que vai ser um prazer te ajudar aí a trazer um pouquinho mais de clareza do que faz você buscar comida, tá bom? Então é isso, muita gratidão por cada uma que passou por aqui, gratidão para quem está aqui comigo, gratidão para quem vai
assistir gravada depois. E é isso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima live ou até nos stories daqui a pouquinho. Tchau, tchau.